Fala pessoal, professor João Frank aqui com vocês para mais uma aula, dessa vez sobre um tema que causa muito medo no personal trainer. Se você for ver aqui, ó, temos um modelo de uma coluna e aqui duas vértebras com disco intervertebral no meio. Então você já deve estar imaginando sobre o que é, né? Hérnia de disco. Uma das patologias da coluna que mais causa terror na vida do personal trainer quando algum aluno aparece dizendo que quer treinar com ele, que veio do fisioterapeuta ou veio do médico e diz que tem hérnia de disco. Se não uma, mas duas, três, seja na lombar, seja na coluna cervical. E aí, personal, você precisa saber como é que você vai lidar com esse aluno. Você precisa entender basicamente só o básico sobre hérnia de disco e como é que você deve fazer uma prescrição correta do exercício e orientar a execução correta de cada exercício da musculação, principalmente de membro inferior, para que você não agrave o quadro do teu aluno. Porque imagina, o aluno tem hérnia de disco, sente desconforto, ele começa a treinar com você e acaba piorando, acaba sentindo mais dor. E começa a espalhar isso daí, ó, tô treinando com fulano de tal, tenho hérnia de disco, mas eu achei que com o treino dele, com acompanhamento de personal, eu ia melhorar das dores, mas eu acabei piorando. Cara, você vai ficar falado na cidade inteira como personal que machucou a coluna do teu aluno. E aí, cara, o melhor marketing que existe é o boca a boca e também é o pior que existe. Então, temos aí essa diferença. Então, você precisa dominar só o básico sobre hérnia de disco e musculação. E é para isso que eu tô aqui hoje. Presta atenção no seguinte: nossa coluna, a gente tem a coluna cervical, uma lordose cervical, essa parte aqui em roxo, uma cifose torácica, essa parte aqui em azul, e uma lordose lombar. Curvatura em extensão. Vamos esquecer essas duas partes aqui e vamos focar na coluna lombar. Entre cada vértebra, a gente vai ter o disco intervertebral, que é essa partezinha aqui mais transparente que você está vendo entre as vértebras. Passando aqui para esse modelo, isso aqui representa o disco intervertebral, que serve não só para absorver os impactos, como também para fornecer mobilidade para as vértebras, para fazer movimento de flexão, de extensão, de rotação e também para poder lubrificar toda essa região, ok? O que acontece? Para que esse disco intervertebral ele funcione como ele deve funcionar, como eu acabei de mencionar, a coluna precisa estar inteiramente alinhada. Lordose lombar, cifose torácica, lordose cervical. Dessa forma, quando você aplicar uma carga externa, ou seja, segurar um halter, segurar uma barra com o tronco inclinado, a carga axial, essa carga vai conseguir ser absorvida pelas vértebras e pelos discos, e essa carga absorvida pelo disco vai poder ser dissipada entre as vértebras adjacentes, sem que isso traga qualquer malefício para a integridade do tecido mole. Então, o alinhamento é a peça-chave para a correta absorção e dissipação das energias internas e também das energias externas. A energia interna é nada mais nada menos do que a contração dos músculos, que querendo ou não impõe uma certa sobrecarga nos ossos e tecidos adjacentes. Quando você tem um aluno que apresenta, por exemplo, uma alteração postural no alinhamento da coluna lombar, ou seja, ele perde a lordose lombar, ou ela retifica, ou até flexiona, passando aqui para esse outro modelo, a vértebra lombar, a curvatura lombar, ela fica na curvatura em extensão, que está representado justamente por esse perfeito alinhamento desse conjunto aqui. Quando a coluna lombar retifica ou até flexiona, perceba o que acontece com o disco. Ele acaba sendo comprimido na face anterior e acaba sendo jogado para trás todo o núcleo pulposo que fica dentro desse disco, um líquido. Ele é jogado para trás. E à medida que você aumenta a pressão na face anterior do disco, você percebe que, ó, o disco ele pode acabar, ó, saindo do núcleo. Perceba essa bolinha aqui, ó. Dá uma olhada nessa bolinha. Perceba como ela, ó, tá saindo aqui do núcleo. E ela acaba pensando, ó, nesse tecido amarelo, que é representado aqui como os ligamentos adjacentes e até os tecidos nervosos. Isso é hérnia de disco. Quando você tem uma compressão excessiva na face anterior do disco, esse núcleo acaba sendo empurrado para fora do disco e comprimindo os tecidos moles e nervos adjacentes. Agora, para que esse líquido seja expulso
desse anel fibroso, do ânulo fibroso, esse ânulo fibroso que sustenta esse líquido dentro aqui do disco, ele tem que ser fissurado para que haja a passagem do núcleo. Isso só vai acontecer quando você tem uma repetição constante desse padrão de flexão da coluna lombar com muita sobrecarga de forma repetitiva durante o dia, durante os meses, durante os anos, ok? Além do desgaste desse disco, você vai ter uma possível fissura e uma extrusão desse líquido e acabar pinçando aqui as raízes nervosas aqui posterior do canal medular. Isso faz com que seja disparado constantemente aquela sensação de dor no aluno, aquela sensação de pinçamento ou parestesia, né, formigamento e até perda de força no membro superior ou principalmente no membro inferior. E a hérnia de disco ela é mais comum de acontecer aqui, ó, entre a vértebra L4 e L5, no disco entre L4 e L5 e entre L5 e S1, ou seja, quarta vértebra lombar, quinta vértebra lombar e a primeira vértebra sacral. Agora lembra do que eu falei anteriormente. Para que o disco possa exercer sua função de absorção e dissipação das cargas externas e internas, a coluna precisa estar alinhada quando exposta a essas sobrecargas. Beleza? Gravou isso daí? Então, puxando para a musculação, o que é que você deve se atentar nos exercícios? Basicamente, manter a coluna do teu aluno sempre alinhada durante a execução dos exercícios. Principalmente os exercícios com carga axial, ou seja, a carga sustentada aqui nos ombros, basicamente, como se fosse um agachamento livre, um hack linear, um hack angular, máquinas com carga axial e também exercícios em que a coluna fique inclinada, ou seja, quando a coluna inclina, por exemplo, remada curvada, stiff, levantamento terra, porque quando você tem a coluna inclinada e o peso sustentado no membro superior, o braço de torque para a coluna lombar acaba sendo bem grande. Então, se ela não tiver, isso já causa grande sobrecarga na região. E se você somar essa grande sobrecarga com mau alinhamento, essa sobrecarga é ainda mais potencializada, causando mais ainda essa compressão na face anterior do disco, desgastando o disco e podendo constantemente causar microfissuras no ânulo fibroso até chegar ao ponto de possivelmente ocorrer a extrusão desse líquido. Então, pessoal, tudo bem você ter medo caso você não domine tudo isso daqui, mas a partir de agora você deve entender e você sabe que se a coluna do teu aluno for mantida no alinhamento ideal, quando exposta à sobrecarga, ele vai poder executar todo e qualquer exercício da musculação. É isso mesmo. Quem tem hérnia de disco, você não pode simplesmente privá-lo de fazer exercícios ou excluir exercícios. Isso já é certo extremismo. Agora, tem um porém nisso daí. Um dos fatores que pode influenciar nessa lesão na coluna lombar, além da sobrecarga exposta na coluna, ela estando em mau alinhamento, são os desvios posturais, principalmente na região da pelve e da coluna lombar. Sujeitos com a postura sway back, né, que tem a coluna lombar retificada ou até flexionada, previamente já vai ter essa compressão do disco, porque a vértebra vai estar lá, ó, flexionada, ela não vai estar em posição neutra. Então isso automaticamente já cria a compressão na face anterior do disco. Então se você pega um sujeito que tem uma postura sway back, que já tem a lombar retificada, que já tem uma certa compressão no disco, que pode ter aí um abaulamento discal já prévio, que não é uma hérnia de disco, e você expõe ele a grande sobrecarga, permitindo que a coluna continue retificada, a coluna lombar retificada até flexionada, aí é a mistura perfeita para o teu aluno sentir desconforto, talvez, possivelmente, de forma crônica, ele desencadeie essa lesão que é hérnia de disco aqui na coluna lombar. Então, em sujeitos com a postura sway back ou dorso plano, que não tem, vai ter basicamente ali a mesma estrutura de alinhamento na pelve e na coluna lombar, eu não recomendo o uso de exercícios que visem a flexão da coluna lombar, como por exemplo o abdominal infra verdadeiro, que se trata da flexão da coluna lombar, porque você vai estar constantemente flexionando a coluna lombar no sujeito que já tem esse padrão postural inato. Então você precisa reverter esse mau alinhamento da coluna lombar, trazer de volta a lordose lombar. E aí quais são os exercícios ideais para as pessoas que apresentam retificação da coluna lombar, ou seja, sujeito sway back ou dorso plano? Prancha isométrica, onde se visa o fortalecimento da musculatura
paravertebral e flexora de quadril, e o exercício flexão de quadril no solo, que é aquele exercício de levantar e abaixar as pernas que muitas pessoas confundem com o abdominal infra. Vou mostrar para vocês o que é a flexão de quadril no solo. A flexão de quadril no solo é um exercício de fortalecimento para a musculatura flexora de quadril, ou seja, reto femoral, tensor da face lata e principalmente o ilio-psoas, que em pessoas com postura swayback dorso plano pode apresentar fraqueza nesses grupos musculares. A flexão de quadril no solo, que é muito confundida com o abdominal infra, é o exercício de, pegando aqui o nosso modelo Frankenstein, é levantar e abaixar a perna. Eu vou fazer de forma unilateral. É aquele exercício onde o sujeito bota a mão no solo ou segura a mão aqui, no espaldar atrás e faz um movimento de flexão e extensão de quadril, mantendo a coluna sempre alinhada e a pelve também sempre alinhada, deixando o movimento estrito na articulação do quadril para que o ilio-psoas, reto femoral e tensor da face lata possam trabalhar de forma dinâmica, a contração dinâmica, e reto do abdômen trabalhe de forma isométrica. Então esse é um exercício muito bom que você pode utilizar com sujeitos que apresentem retificação da coluna lombar, sujeitos swayback ou dorso plano. É um exercício de fortalecimento do core, e você também pode utilizar as variações desse exercício, como o próprio dead bug, que é um movimento em que você faz o trabalho aqui cruzado de membro superior e membro inferior, beleza? Ou também fazendo o próprio movimento de flexão de quadril com o joelho flexionado, caso o sujeito apresente fraqueza excessiva no ilio-psoas e não consiga levantar a perna estendida por conta do aumento do braço de alavanca. Além desses exercícios de fortalecimento para o sujeito que apresenta esse padrão postural, o ideal vai ser utilizar exercícios de alongamento específico para isquiotibiais, posteriores de coxa, o grupo adutor do quadril, os músculos adutores, os músculos abdutores e rotadores externos do quadril e também a panturrilha. Talvez seja necessário também o alongamento do músculo reto do abdômen. Então você soma o alongamento desses músculos com fortalecimento de paravertebrais e também de flexores de quadril. O fortalecimento do glúteo máximo também é extremamente importante porque ele faz parte direta da estabilização da coluna lombar, da estabilização também do quadril. Puxando agora, para a gente finalizar aqui, quanto à orientação correta da execução dos exercícios de membro inferior, o que você deve prezar é que durante a fase excêntrica de exercícios como agachamento, leg press, hack, em suma, durante a fase excêntrica, você não permita que a pelve do aluno gire numa retroversão, ou seja, durante o agachamento a pelve rode para trás, porque isso acaba fazendo com que a coluna lombar acabe flexionando e aí, o que acontece quando flexiona? A compressão constante do disco. Então, se atentando a esse detalhe de evitar a retroversão pélvica do teu aluno nos exercícios para evitar sobrecarga, mantendo tudo sempre alinhado, o teu aluno vai poder fazer todo e qualquer exercício que ele não vai sentir desconforto. A hérnia, ela não tem cura, tá? A não ser com a intervenção ali mais direta, cirúrgica, mas ele vai poder treinar sem sentir desconforto, sem sentir dor, e aí ele vai fazer aquele famoso marketing boca a boca de qualidade, mostrando que ele está treinando com um personal que sabe o que está fazendo, que melhorou as dores deles, e enquanto melhorou essas dores, pôde potencializar a hipertrofia e melhorar a estética do aluno. Essa foi a aula de hoje, espero que vocês tenham gostado. Mais conteúdos como esse, mais completos e mais detalhados, você encontra no meu curso online de Biomecânica na Prática e no meu e-book Manual da Musculação. Se você gostou dessa aula, deixa aqui o teu comentário, deixa o teu like, compartilha com teus amigos personal trainers que precisam saber dessa informação e até a próxima aula.